Eu queria só fazer o disclaimer usual de que, apesar de eu ser pesquisador do IPEA, isso representa a minha opinião e não a opinião institucional da casa. Bom, desigualdade no Brasil e no mundo, acho que a gente pode ver o painel esquerdo, são todos os países para os quais eu pude obter índices de Gini, tá? Então, o Brasil está lá em cima, a linhazinha vermelha, vocês podem ver que está perto dos, digamos, os 10% ou mais ainda, talvez os 5% dos países mais desiguais. E o painel direito nada mais é um zoom que a parte de cima do painel esquerdo, onde a gente está em 1, 2, 3, 4, 5, sexto lugar em desigualdade do mundo. Tá? O número varia segundo a fonte, pode ser 10º, eu já ouvi várias... Mas, enfim, a gente está lá em cima. Nós temos evidências em pesquisas internacionais sobre efeitos nefastos da desigualdade. Eu não incluí aqui as referências, mas cada uma dessas coisas que eu coloquei tem pesquisa por trás disso, né? Então, desigualdade excessivamente alta reduz o crescimento do PIB, tá? A gente tem um corpo crescente e bastante grande já de pesquisa mostrando que se você tem desigualdades parecidas com as do Brasil, a taxa de crescimento de longo prazo do PIB cai, né? Reduz a coesão social, aumenta o crime, evidentemente que aumenta a pobreza, quase com uma consequência matemática, aumenta a probabilidade de guerra, principalmente guerras civis, países mais desiguais têm uma probabilidade muito maior de começar uma guerra civil, aumenta a mortalidade e a morbidade, e é curioso que aumenta a mortalidade e a morbidade dos pobres e dos ricos. Né? Reduz a mobilidade social, porque se você tem a escada com os degraus da escada muito longe, é muito mais difícil você subir essa escada. E, por último, esse último não tem pesquisa por trás disso, mas eu acho que a desigualdade muito alta é moralmente indefensável. Né? Bom, então, dado todas essas razões pelas quais a desigualdade é ruim, a gente se pergunta por que a gente aceita desigualdades tão elevadas. Bom, eu vou pular isso aqui e ir direto aqui para o coeficiente de Gini, a evolução do coeficiente de Gini, que já foi mostrada antes. A única coisa que meu gráfico tem adicional é que eu coloco como o mínimo e o máximo, mais ou menos, a maior desigualdade e a menor desigualdade entre os países parecidos com o Brasil. Então, você não tem desigualdades muito inferiores a 0,4 pontos de Gini, né? Um índice de Gini de 0,4. Entre os países de renda média, os mais baixos seriam, por exemplo, o Uruguai ou talvez a Turquia. Os mais altos, África do Sul, Namíbia, Guatemala, né? Então, a gente, há 20 anos atrás, a gente estava basicamente entre os campeões, a gente era o campeão de desigualdade, né? Nós éramos o país mais desigual do mundo, tínhamos uma desigualdade mais alta que a África do Sul, embora você pudesse dizer que a África do Sul fosse mal medida naquela época, né? E a gente conseguiu uma boa redução da desigualdade ao longo desses 20 anos. Ainda, como vimos nos números anteriores, ainda estamos entre os países mais desiguais do mundo, mas éramos o mais desigual do mundo, né? Hoje em dia tem uma meia dúzia ou uma dúzia com desigualdade maior que a nossa. O ritmo de desigualdade que tem sido observado no Brasil é um ritmo que, se a gente continuasse com essa redução de desigualdade, daqui a uns 30 ou 40 anos, a gente estaria no nível de desigualdade de um país como Austrália ou Canadá. Né? É importante a gente dizer que as experiências internacionais de redução da desigualdade de países que vêm construindo seus estados de bem-estar social, eles demoram mais ou menos isso. Você não tem mudanças de 2 ou 3 anos gigantescas no nível de desigualdade na ausência de guerras ou grandes crises, né? É uma coisa de algumas décadas. E a gente estava num caminho e numa velocidade, sempre é possível fazer melhor, sempre é possível ir mais rápido, mas que não era tão ruim. O que eu vou mostrar mais a seguir é que isso meio que parou, né? Então, por que a queda? Eu vou enfatizar 3 fatores, existem outros, mas eu vou enfatizar 3. O primeiro é educação, tá? Isso, na verdade, é a média educacional, são os anos médios de estudo, tá, da população em idade ativa na América Latina, segundo a PNAD de cada país, ou equivalente, né, desde que ela é medida, né? Então,
o que a gente tem? O Brasil é o país com o menor nível educacional da América Latina. Ele era o menor e continua sendo o menor, ou seja, a nossa força de trabalho tem um nível de educação inferior à do Peru, à do Equador, à da Colômbia, muito inferior à da Argentina ou do Chile, tá? No entanto, nós somos o país onde a educação mais cresce. Então, a gente começou muito atrás, mas a gente está indo relativamente melhor do que os nossos vizinhos, então reduzimos a diferença entre nós e o Chile, por exemplo, era de 9 para 5, né, 4 anos de escolaridade, a gente agora está com 8 e alguma coisa, o Chile com 11, a gente reduziu para 3, mais ou menos, né? Que é alguma coisa, e isso tem uma vantagem, isso é uma coisa de longo prazo. Então, as melhorias educacionais dos últimos 20 anos vão continuar remando a favor de uma desigualdade menor pelos próximos 20. Então, mesmo que a gente deixe de investir nas nossas escolas, só o efeito demográfico das coortes menos educadas saindo do mercado de trabalho e as mais educadas entrando no mercado de trabalho já exerce uma tendência para a redução da desigualdade no Brasil. Não é algo gigantesco, tremendo, mas é um fator que joga a favor da redução da desigualdade no longo prazo. Segundo ponto muito importante, salário mínimo, né? A gente tem aí 2 painéis. O painel que eu acho mais interessante é o da direita, que mostra o salário mínimo legal como porcentagem, ou como dividido pelo salário mediano, né? Então, é um pouco o salário mínimo em função da capacidade de pagar que aquele país tem, né? Então, o que a gente vê? Tanto o Brasil, como o Chile, como o Uruguai, aumentaram muito seus salários mínimos. Como razão do salário mediano. Esse gráfico é um pouquinho mais difícil. Ele basicamente para 3 anos, a densidade de salário, né? A altura de cada linha mostra mais ou menos quanta gente ganha em torno daquele salário. Então, se você olhar a linha negra, ou a linha preta, é o salário mínimo em 95, tá? Então, esse meio que dedão que você vê apontando para cima mostra que tem muita gente ganhando salário mínimo. No entanto, também você pode ver que tem gente que ganha menos que o salário mínimo. Então, o fato desse pico ter aumentado ao longo do tempo mostra que o salário mínimo, ao ser aumentado ao longo do tempo, arrastou consigo uma parte da distribuição de renda. Isso é uma característica do Brasil. Em outros países latino-americanos, isso não acontece. Isso é uma característica do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Chile, mas, por exemplo, se você for na Colômbia, no Paraguai ou no Peru, isso não acontece. O salário mínimo é puramente fictício. Ele aumenta, diminui e ele não arrasta a distribuição de renda com ele, né? O que esses gráficos mostram é que, no Brasil, o aumento do salário mínimo vem arrastando a distribuição de renda. Arrasta, mas imperfeitamente. Se vocês olharem o gráfico azul, tá? Ele é o salário mínimo para a última PNAD, 2015, né? E ele mostra que, apesar de você ter uma quantidade muito grande de gente ganhando salário mínimo, que esse pico está muito alto, ele é o mais alto da série, você também tem gente que ficou para trás, gente que ganha menos que o salário mínimo, tá? Esse gráfico, tá? Todos os países da América do Sul. Deixa eu explicar ele um pouquinho. No eixo vertical, tem o salário mínimo como porcentagem do salário mediano, aquele indicador do tamanho do salário mínimo que a gente já tinha olhado. E no eixo horizontal, a gente tem a porcentagem da força de trabalho que ganha menos que um salário mínimo, tá? O que a gente consegue ver nesse gráfico? Que existem 2 regimes do salário mínimo. Que é para os países que tinham salários mínimos bastante baixos no início, digamos, há 20 anos atrás. Que seriam o Brasil com os pontinhos verdes e amarelos, o Uruguai em azul, né, o Chile em vermelho. Aumentos do salário mínimo. Você pode ter grandes aumentos do salário mínimo, tá?
sem um grande aumento na informalidade, medido pela porcentagem da força de trabalho ganhando menos que um salário mínimo. Tá? Então, se você olha apenas os pontinhos verdes e amarelos, você pode ver que a gente estava nessa fase boa da curva do salário mínimo. Tá? Qual é o problema? É que a gente está chegando no final e a próxima fase, você tem, ao aumentar o salário mínimo, você tem maiores aumentos na porcentagem da força de trabalho recebendo menos que um salário mínimo. Tá? O que quer dizer? O fácil já foi feito. Agora, aumentos adicionais do salário mínimo, e certamente existe espaço, existe escopo para continuar aumentando o salário mínimo, mas eles serão menos eficazes na redução da desigualdade do que ele foi nos últimos 20 anos. Finalmente, a gente tem a proteção social. Tá? Esse gráfico mostra no eixo horizontal a renda cumulativa. É como se eu alinhasse todo mundo, do mais pobre para o mais rico, e fosse vendo quanto que cada pessoa ganhava em termos de proteção social e acumulando isso. Tá? Eu tenho duas curvas. Em azul, eu tenho a curva de assistência social e em vermelho eu tenho a curva de previdência social. No eixo horizontal, eu tenho quantas pessoas, ou seja, eu tenho a população cumulativa. Eu sei que não ficou muito claro, deixa eu tentar explicar um pouco melhor. Vamos seguir a curva vermelha. Tá? Isso, se você andar ao longo do eixo horizontal e chegar nos 20%, você vai ver que os 20% mais pobres, tá, detêm aproximadamente, sei lá, uns 5% da renda da Previdência. Tá? Se você fizer a mesma coisa com a assistência, você vai ver que os 20% mais pobres detêm aproximadamente 35% da renda da assistência. Tá? Então, o que a gente vê? A gente vê a importância fundamental, não tanto da Previdência, mas principalmente da assistência, o Bolsa Família e o BPC, para reduzir a desigualdade. E elas são fontes de renda que estão fortemente concentradas nas mãos dos mais pobres. Se você vai até os 60% mais pobres, você tem mais de 80% da renda da Previdência. E o que aconteceu ao longo desse tempo? Nós tivemos um aumento da renda da Previdência, isso aqui não é porcentagem do PIB, isso é a renda da PNAD, de mais ou menos 14% para 20%. Mas nós tivemos um aumento da renda da assistência de essencialmente zero para algo em torno de 2% da renda das famílias. 2% pode parecer muito pouco, né? Mas esses 2%, que corresponde basicamente ao Bolsa Família e também um pouco ao BPC, foram fundamentais para aumentar a renda das pessoas que não tinham muito menos, que tinham realmente zero, os famosos R$47 ou ainda menos antes, né? O Bolsa Família foi uma tábua de salvação para essas famílias muito pobres. Tá? Qual é o problema, novamente? Em certo sentido, o fácil já foi feito, né? A gente já conseguiu chegar nessas famílias mais pobres e aumentos maiores na assistência serão cada vez menos eficazes para a redução da desigualdade. Né? Não estou dizendo de modo algum que não vale a pena aumentar o Bolsa Família, ou não vale a pena aumentar a cobertura, não vale a pena aumentar o valor dos benefícios. Né? Claro que vale a pena. A gente está com uma assistência que é em torno de 1,2% do PIB, não é uma coisa muito grande, a gente pode e deve aumentar. Mas os impactos mais fortes já foram sentidos. Vamos pular isso. Enfim, vamos às tendências recentes. As duas barras pretas são o índice de Gini, segundo a PNAD contínua, não é mais a PNAD, agora é a PNAD contínua, para 2016 e 2017. O que a gente vê é essencialmente uma estagnação. Esse gráfico tem os mesmos eixos que esse gráfico aqui de cima, que esse aqui. Então, a gente vê claramente uma queda significativa da desigualdade ao longo dos últimos 20 anos nesse gráfico. E o que a gente vê quando a gente olha esse gráfico é uma estagnação. A desigualdade está parada, não está nem aumentando, nem caindo.
Esse gráfico aqui mostra no eixo vertical a taxa de emprego, tá? E no eixo horizontal a desigualdade da renda do trabalho individual. Tá? Ele começa lá em cima em 2012, dá uma voltinha, tipo um C, e termina em 2017. O que eu quero enfatizar? Nos últimos 5 trimestres, isso é por trimestre, a gente tem tido um aumento inequívoco, tá, da desigualdade advinda do mercado de trabalho. Evidentemente que isso, em parte, é em função da crise, né, da recessão, mas potencialmente também nos últimos trimestres, em função de algum efeito algum efeito não muito bom da reforma trabalhista, né? Então, a desigualdade do mercado de trabalho está piorando e piorando consideravelmente. Por que a desigualdade total está parada? Porque, bem ou mal, aos trancos e barrancos, nós conseguimos construir um sistema de proteção social incipiente no Brasil. E esse sistema, Bolsa Família, BPC, mais Previdência, tem sido capaz de se contrapor aos efeitos nefastos do mercado de trabalho dos últimos anos. Então, assim, somos uma droga, somos muito desiguais, mas algo nós fizemos nos últimos 20 anos e a gente está vendo o resultado desse algo que a gente fez nos últimos 20 anos. Bom, então, como é que a gente retoma a redução da desigualdade, a não ser que a gente queira ficar parado com aquelas 8 efeitos ruins de desigualdade alta, né? Crescimento baixo, crime alto, mobilidade baixa. Se essa é a sociedade que a gente acha legal, uma sociedade com crescimento baixo, crime alto e mobilidade baixa, tudo bem, a gente não faz nada, a gente fica com desigualdade alta. Se a gente não acha essa sociedade legal, a gente quer uma outra sociedade melhor, então a gente tem que retomar a queda da desigualdade. Como é que a gente faz? Então, em primeiro lugar, em certo sentido, e eu não quero que isso seja exagerado, mas em certo sentido o fácil já foi feito. Nós já temos um Bolsa Família. A gente deveria dobrar de tamanho o Bolsa Família? Deveria. Eu sou muito a favor que deveria. Mas o efeito vai ser inferior ao efeito de criar um Bolsa Família no primeiro lugar. O salário mínimo, ele já aumentou. A gente deveria aumentar mais? Deveria. Mas o efeito vai ser inferior ao que foi nos últimos 10 anos. Tá? A cobertura previdenciária já é alta, é quase universal, né? Então, há grande sentido em aumentar muito a cobertura previdenciária? Também não. A gente tem algumas tendências de longo prazo que estão contribuindo para reduzir a desigualdade. A educação, de que eu já falei. Envelhecimento da população. É curioso a gente falar isso como um ponto positivo, porque a gente sempre pensa na Previdência e no desastre que o envelhecimento está sendo para a Previdência. E é verdade que é ruim. Mas para o mercado de trabalho, isso não é ruim, porque a gente tem cada vez menos trabalhadores entrando no mercado de trabalho, o que ajuda a aumentar o salário no longo prazo, né? E a convergência do tamanho de família. O que isso quer dizer? As famílias, os tamanhos de família das pessoas mais pobres, hoje está convergindo para o tamanho de família das pessoas mais ricas. Há 20 anos atrás, se você olhasse as famílias lá nos 10% superiores da distribuição de renda, todo mundo tinha uma taxa de fecundidade de mais ou menos 2, né? E as mais pobres tinham uma taxa de fecundidade de mais de 4, 5, 6, né? O que está acontecendo? Lentamente, está começando a convergir, tá? Então, esses 3 fatores vão remar a favor da desigualdade, tá? Reduzir. Mas eles não são muito fortes. O que isso quer dizer? Se a gente não fizer mais nada, possivelmente esses fatores sejam contrabalançados pelo mercado de trabalho pior, possivelmente não. Então, eu acredito que a gente terá ou uma estabilidade na desigualdade ou uma queda muito, muito pequena da desigualdade. O que isso quer dizer? Acabou, em certo sentido, a fase indolor da redução da desigualdade. Agora, a gente tem que dizer quem que vai perder ou quem vai deixar de ganhar. Então, muito bem colocado toda a discussão sobre tributação, a gente não tem como fugir mais sobre a ideia de que a gente tributa muito pouco os mais ricos e a gente tributa muito os mais pobres através da carga do nível de tributação de tributos indiretos. Eu tenho certeza que também o meu colega Fernando Geiger vai falar mais sobre isso. A gente tem que repensar, a gente tem que retomar a reforma da Previdência.
Tá? Não quer dizer que a gente queira fazer qualquer reforma da Previdência. A gente tem que pensar uma reforma da Previdência que seja progressiva e não regressiva. A gente tem que pensar, ao pensar a reforma da Previdência, nos impactos que ela tem sobre a distribuição de renda, não só sobre o erário. A gente tem que pensar em reforma agrária, né? Quando os Estados Unidos fizeram o Homestead Act, há mais ou menos 150 anos atrás, liberando o acesso à terra, tudo bem que era só para brancos, né? Mas pelo menos a quase todos os brancos nos Estados Unidos, a gente está fazendo a lei de terras, que impediu o acesso de terras à terra a qualquer um, né? E a gente tem que pensar também na abertura da economia e na redução dos monopólios. Mas, mais uma vez, uma abertura da economia visando redução da desigualdade, uma redução dos monopólios visando redução da desigualdade. Não é qualquer abertura que a gente tem que pensar. Aqui, só para terminar, um gráfico mostrando tributação no Brasil comparado com outros países, né? No painel direito, a gente tem os impostos diretos, né? Mais do que imposto direto, é o imposto de renda sobre pessoa física como porcentagem do PIB, né? O Brasil é onde essa razão não é como porcentagem do PIB, é como porcentagem da tributação, perdão. O Brasil, de todos os países aí que eu tenho colocados nesse gráfico, que são principalmente da OCDE, é onde ele é mais baixo, né? Hã? Não pode ser do PIB, está errado. Hã? É do PIB? Então é do PIB. Então eu acertei. A Dinamarca não tem quase IVA. Hã? A Dinamarca não tem quase IVA, é só imposto de renda, né? Bom, então é isso. Então, eu queria só deixar essa conclusão de que, em certo sentido, a fase mais fácil da redução da desigualdade passou e agora a gente vai ter que realmente mexer no bolso, mexer em privilégios, mexer em estabelecer que, olha, alguns vão ter que perder para que outros ganhem. Muito bem, Sérgio Soares.